Boa noite. Nós hoje estamos aqui para a realização de um evento organizado pelo NES, em parceria com o NETEC e o DA de Pedagogia, da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, para conversar sobre o tema Governo Diferente, Estado Eficiente, o que está em jogo com os projetos para a educação de Minas Gerais. Nós deixamos até abaixo da descrição do vídeo, duas notícias para vocês acompanharem depois, se vocês acharem interessante, né? Notícias de jornais que falam desses projetos. A gente tem lá o projeto Mãos Dadas, o título que o governo de Minas deu, para o projeto de municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental, e uma outra notícia que fala sobre o chamado programa Somar, que tem como objetivo o que eles chamam de gestão compartilhada, onde eles vão transferir escolas, a gestão de escolas de ensino médio para entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, alegando que isso contribuiria para a melhoria da qualidade do ensino de Minas Gerais. E assim, nós, né, vivendo esse contexto de pandemia, muitas vezes temos nos sentido muito cansados e com dificuldade de acompanhar essas mudanças, mas a gente precisa estar atento, porque alguns pretendem aproveitar esse contexto que a gente tem vivido para passar o que eles disseram que seria passar boiada, né? E por essa razão, nós, então, estamos convidando vocês para conversar junto com 3 professores que vão nos ajudar a entender um pouco melhor esses programas, né, essas propostas do governo de Minas Gerais. Então, para a gente começar, nós temos a presença do professor Alex Perim Martins. Ele é professor da Rede Estadual de Minas Gerais, da Rede Municipal de Três Rios e é representante da Frente em Defesa da Educação, integrante da Resistência do PSOL e do Setorial de Educação do PSOL. Também a professora Vitória Mello, que é professora da Rede Municipal de Juiz de Fora e da Rede Estadual de Minas Gerais, e atualmente está na coordenação do Sindiúte Juiz de Fora. E o professor André Martins, meu colega aqui de faculdade, né, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que coordena o grupo de pesquisa sobre trabalho, educação e política educacional, é um grupo vinculado ao NETEC, e tem desenvolvido estudos ligados à questão dos projetos empresariais para a educação básica. A proposta é que cada um tenha em torno de 15 a 20 minutos para falar sobre o seu tema, e aí, depois das falas dos convidados, a gente vai abrir, né, para a questão que despertar, né? Que despertar o interesse de vocês. E aí é só vocês colocarem aí no chat as dúvidas, né, para a gente poder encaminhar para os professores. A outra informação que eu preciso passar é que assim que o último convidado encerrar a sua fala, nós vamos disponibilizar no chat um link para certificado. Então, aqueles que tiverem interesse em certificado, acompanhem aí no chat, preencham o link e depois a gente encaminha para vocês o certificado do evento, tá bom? Que a gente tenha uma boa oportunidade de conversa sobre esses temas que provavelmente vão impactar a educação aqui no nosso estado. E aí a gente começa com o professor Alex. Então, seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado por ter topado esse desafio. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer o convite, muito satisfeito de estar aqui podendo representar a Frente de Defesa da Educação nesse espaço. Juntei com os companheiros, professor Vitória, professor André. E eu queria, como eu venho representar a Frente de Defesa da Educação, eu queria usar os primeiros 1, 2 minutos da minha fala só para apresentar a frente aí para quem está acompanhando e quem não conhece.
Então, assim, a Frente de Defesa da Educação, ela surge no início da pandemia, né, formada a partir de um grupo de trabalhadores da educação e as inquietações acerca do rumo que a educação vinha tomando na pandemia, né, todos os problemas relacionados aí ao trabalho remoto, né. Nesse momento inicial da frente, eu ainda não participava, eu me integrei à frente depois, quando a discussão já estava girando bem em torno dessa questão da reabertura das escolas, né, do retorno às aulas presenciais. Então, tem sido, o debate ainda tem girado bastante em torno disso, tem sido bastante produtivo, e nesse meio tempo aí, esse grupo inicial, ele se expandiu bastante, né? Então, hoje, na frente, a gente conta com trabalhadores de educação, mas conta também com responsáveis, com profissionais da saúde, né? Os sindicatos também têm participado das reuniões, têm contribuído. Então, a Sindiúd participa com a gente, a Simpo, a APSA, o Sintuf-Juf. E hoje, nesse momento, aí, nessas últimas semanas, a frente tem articulado com a REPUL, né, que é a Rede Escola Pública Universidade do Estado de São Paulo, que tem feito um trabalho assim, muito interessante de levantamento, de elaboração e de denúncia acerca do retorno presencial, da reabertura das escolas no Estado de São Paulo, inclusive denunciando e contrapondo os dados que o Estado vem mostrando acerca da contaminação nas escolas, mostrando que a situação da contaminação é muito mais grave do que tem sido passado pelo Estado e pela mídia. Bom, feita essa apresentação da frente, eu acho que assim, a primeira coisa que não dá para deixar de falar, e já encaminhando para o tema aqui da proposta, Elita até levanta aí essa questão na apresentação, que essa é mais uma situação que a gente vive de passar a boiada em meio à pandemia, né? Então, em meio a uma situação na qual a gente tem já quase 500 mil mortos, 14 milhões de desempregados, mais uns 5 milhões de desemprego e desalento. Em Minas Gerais não foge essa realidade, né? Em Minas Gerais eu vi hoje um dado que saiu da Secretaria de Estado de Saúde mostrando que em 24 horas a gente teve mais de 10 mil novos casos aí de contaminados por Covid. Aqui em Minas, segundo os dados do IBGE e dados do primeiro semestre de 2021, de cada 100 trabalhadores mineiros, 13 estão desempregados. Então, em meio a essa situação aí de corrosão social, ao invés do governo Zema se preocupar com segurança alimentar, com geração de emprego, controle epidemiológico, testagem, vacinação em massa, para que, quando for possível, a gente possa ter um retorno seguro às escolas, né? O que faz é transformar, através desses projetos, né, que a gente vai tratar deles hoje, aí, do Mãos Dadas, do Somar, transformar a educação numa feira livre, né? Só que ao invés de vender batata, tomate, ovo caipira, o governo do estado oferece ali umas turmas de ensino inicial, as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental para uma prefeitura aqui, oferece a gestão do ensino médio para uma organização de sociedade civil acolá. Então, e em relação a essa questão do desemprego, né, que o IBGE mostra que a gente tem hoje entre cada 100 trabalhadores, 13 desempregados em Minas, é importante a gente frisar que o governo Zema continua contribuindo ativamente com isso, né? A gente teve uma diminuição no número de contratos de 2020 para 2021, ambos esses projetos, tanto Mãos Dadas quanto o Somar, tendem a gerar desemprego, tendem a gerar demissão aí de servidores designados. Então, acho que esse é o primeiro ponto assim, que não dá para deixar de tocar, né? O absurdo de se propor, de se implementar e a toque de caixa mudanças tão bruscas que vão afetar a vida de estudante, de professor, da comunidade escolar, sem diálogo com a comunidade escolar em meio a uma pandemia. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente teria que tocar. Bom, a Elita falou que deixou, né, disponível umas reportagens tratando dos projetos e provavelmente alguns que estão aí nos assistindo, estão participando, já devem ter tido a curiosidade de dar uma pesquisada acerca desses projetos, e quando a gente vai dar uma pesquisada nisso, entra lá no educação.mg.gov,
a gente vai se deparar aí com uma série de termos, de chavões que são sempre presentes, muito frequentes no discurso liberal, né? Então, esses projetos eles vão ser vendidos, embalados a partir de termos como eficiência, melhoria de indicadores, inovação, gestão de qualidade. Então, assim, são projetos que são vendidos e que tentam passar uma ideia de que os problemas que a gente enfrenta, os problemas que estão presentes na educação pública, seriam resultado de meramente ausência de capacidade técnica, né, de falhas na gestão. Então, são projetos, né, uma propaganda, um discurso que vem no sentido de esvaziar totalmente o caráter político, as determinações sociais que estão presentes nesse debate, né? E assim, não é de espantar a gente se deparar com isso, né, no governo Zema, porque toda a candidatura do Zema, se a gente for lembrar da época da eleição, né, toda a candidatura do Zema foi construída nessa perspectiva de despolitização, né? Como que o Zema era e ainda é apresentado. Ele era o cara que apareceu aí na eleição como que não era político, né, que vinha de fora, que não participava dessa sujeirada da política, né, o empresário bem-sucedido, é o grande gestor, né, e aí isso gerava umas analogias extremamente bizarras, né, se ele sabe gerir, ou gere bem a empresa, vai saber gerir os recursos do Estado, né? Então a candidatura dele já vem toda nessa perspectiva de despolitização, né? E naturalmente esses projetos eles vêm também sempre com essa perspectiva de escamotear ali os interesses de classe que estão por trás do que está posto, né? Então quando a gente olha para esses projetos, né, de um olhar mais crítico, com um olhar que traz esse recorte de classe, né, e lê lá eficiência, e lê melhoria de indicadores, e lê inovação, e lê gestão de qualidade, né, mas na verdade o que a gente vai enxergar ali é privatização, é precarização, é terceirização. Né? E quando a gente fala de privatização, de precarização, de terceirização, entendo que meio que automaticamente a gente já é remetido à crise de sobreacumulação da década de 70, né, e à consequente reestruturação do capitalismo, que vai dar origem ao que a gente chamaria do consenso neoliberal. Né? E aí, assim, em relação a esse consenso neoliberal, nessa reestruturação capitalista aí que vai se dar a partir dessa crise de sobreacumulação da década de 70, eu queria abrir um parêntese aqui que eu acho que é importante, assim, uma reflexão que ajuda a gente a pensar no porquê de algumas ações, porquê de alguns processos que vem se dando, que vem atingindo a educação dentro do governo Zema. Então, assim, quando a gente fala de neoliberalismo, automaticamente já vem em mente a questão do Estado mínimo, né? Essa associação é uma associação muito corrente, e é uma associação correta, né? A associação do Estado mínimo. Vai ser parte do pressuposto aqui, ela é correta desde que, por Estado mínimo, por mínimo, a gente não entenda que é um Estado fraco, a gente entenda que é um Estado pequeno. Então, o Estado mínimo seria um Estado pequeno. Mas pequeno onde? Pequeno nos espaços de acumulação, nos espaços nos quais há oportunidade para valorização dos ativos privados. Então, nesses espaços, o Estado tem que se reduzir, tem que se retirar, para não tirar a oportunidade de valorização dos ativos privados. Né? E se a gente for pensar o que é essa crise de sobreacumulação, o que é uma crise de sobreacumulação capitalista? É um momento no qual a gente tem uma quantidade muito grande de capitais excedentes que não encontram oportunidade de investimento lucrativo. Esses capitais aí pode ser mercadoria, né, pode ser ativos financeiros, né, mas o fato é esse, vai ter uma quantidade de capital sobreacumulado, que não encontra oportunidade de investimento lucrativo. Daí, por exemplo, vinha a questão da privatização, né, porque a privatização ela faz o quê? O Estado, você pega um setor, uma empresa que está ali sob a gestão, sob o comando do Estado, o Estado se retira daquele espaço, ele se retira daquele setor e abre ali espaço, abre oportunidade para a valorização desses capitais que estão sobreacumulados. Né? Então, daí privatização, daí austeridade. Né? Por quê? Porque a austeridade tira a capacidade de investir, do Estado ser investidor. O Estado não pode, dentro do neoliberalismo, dentro dessa fase capitalista, competir com
com iniciativa privada e nos espaços de acumulação, né? Então, você implementa a austeridade e retira essa capacidade do Estado investir. Então, daí privatização, daí austeridade, daí a destruição do sistema previdenciário, né? Porque a velhice também pode se transformar em negócio, em lucro, em mercadoria. E aí é isso que o governo Zema traz para a gente na educação. Né? Então, o governo Zema não traz nada de novo. Né? O neoliberalismo está aqui no Brasil desde a década de 90 e nunca saiu. Em alguns momentos avançou, se aprofundou mais, né? Diria que de 2016 para cá esse avanço foi muito intenso, mas nunca deixou de estar presente aqui desde a década de 90. Né? Então, o que o Zema traz para a gente é esse neoliberalismo, né? Senil, cada vez mais sem legitimidade, autoritário e, no limite, violento. Né? Eu teria vários exemplos aí. Se a gente for lembrar, por exemplo, a gente estava falando hoje de educação, se a gente for pensar na intervenção que foi feita no assentamento do MST ano passado, em plena pandemia, lá em Campo do Meio, né? A primeira ação que a polícia fez foi passar com um trator em cima da escola, do assentamento, né? Um assentamento, inclusive, é um modelo de produção agroecológica. Então, o que ele traz é isso, é um Estado autoritário, um Estado violento, né? Um Estado pronto para promover esse desmonte que o neoliberalismo pede. E aí é essa lógica que vem sendo implementada na educação e que esses dois projetos, né, o Mãos Dadas e o Somar, eles refletem esse autoritarismo, porque não tem tido conversa, não tem tido diálogo com a comunidade escolar tem sido alijada dessas discussões, então é algo implementado de cima para baixo, né, com o autoritarismo típico aí do governo Zema. Né? No caso aí do projeto Somar, a gente tende a ter uma mudança na proposta pedagógica de um semestre para outro, né? Porque a ideia do projeto Somar é que ele já começa a funcionar agora no segundo semestre de 2021, né? Nesse momento está numa fase de seleção das OSCs aí, né? Então, você imagina o absurdo você mudar a proposta pedagógica de uma escola de um semestre para outro. Né? Ainda falando do projeto Somar, os professores que vão trabalhar, né, nessas escolas aí de ensino médio que vão estar sob a gestão das OSCs, não são professores concursados do Estado, são professores que vão ser selecionados pelas organizações de sociedade civil, né, pelas OSCs, que vão ser contratados via CLT. Né? E assim, quando eu andei conversando com alguns, né, vários colegas de profissão, eu já vou encaminhando aqui para o final da minha fala, mas eu queria ressaltar mais uns últimos pontos aqui que eu considero importantes. Andei conversando com alguns colegas e, às vezes, escutando algumas coisas meio preocupantes, né? Por exemplo, que esse projeto Somar, ele ficaria, um projeto, ele está restrito a 3 escolas ali, um projeto piloto restrito a 3 escolas da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu acho importante a gente entender dessa forma, né? Isso aí é um projeto do governo Zema, é um projeto de educação do governo Zema. Isso não tem de eficar se nada for feito, isso não tem de ficar como um projeto piloto em 3 escolas, né? Inclusive, é pior do que isso, não é um projeto do governo Zema, né? Esse é um projeto neoliberal para a educação. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, nessa reforma do ensino médio, né? A reforma do ensino médio ela é como se fosse, de alguma forma, ela é uma reforma trabalhista dentro da educação. Então, essas reformas que a gente vem vendo na educação, elas estão no bojo de reforma trabalhista, né, da PEC do teto de gastos, enfim, de todo esse desmonte que o neoliberalismo ele vem propondo. E aí, mais uma coisa da importância desse espaço aqui, da importância da gente discutir projeto pedagógico, né, da gente não ficar só na discussão das questões trabalhistas, que são fundamentais, né, isso é que determina as condições objetivas aí do trabalhador, mas se a gente for observar o que está acontecendo com esses projetos, né, é uma reforma trabalhista que está sendo feita via uma mudança no projeto pedagógico. Né? Você altera ali os conteúdos selecionados, traz os itinerários, e no bojo disso aí você tem uma reforma trabalhista. Né? Você vai ter, como eu falei, nessas escolas que aderirem ao projeto Somar, né, que vão ter essa gestão compartilhada aí com as OSCs, os professores vão ser selecionados pelas OSCs, vão ser contratados via CLT.
né? Então, eu queria destacar saudar esse espaço, né? E destacar a importância da gente discutir com muito cuidado, com muita atenção, pensar qual que é o projeto pedagógico, qual que é o projeto de educação para a classe trabalhadora aí que a gente deseja, né? Bom, aí no mais, assim, eu acho que sempre fica finalizando aqui a fala, eu acho que sempre fica aquela pergunta, né, o que fazer, né, nessa situação, né? Eu acho que, bom, a primeira coisa, o que não fazer é não enxergar isso com esse otimismo que eu coloquei, que alguns colegas vêm tendo, né, de achar que esses projetos vão ficar ali enquanto projetos pilotos, que não vão se expandir, né, contar com algo que vai além da nossa ação, né, alguma coisa que vai acontecer, independente da gente se mobilizar ou não. Acho que isso, primeiro, é o que não fazer. Né? E acho que o único caminho aí é a gente se organizar, se mobilizar, né, atuar junto aos sindicatos, né, organizar a comunidade, né, a única forma de tentar frear esse projeto, porque, como eu falei, não é um projeto do governo Zema, especificamente, né, é um projeto neoliberal para a educação, é esse que o Zema está implementando aqui, de forma extremamente intensa, rápida e autoritária. Então, eu termino minha fala por aqui. Agradecer ao professor Alex. Algumas perguntas já surgiram, mas nós vamos deixar para o final. Volto a reforçar que as perguntas devem ser inseridas aí no chat, né? E agora a gente chama a professora Vitória, né? Professora Vic, que vai ajudar com mais informações para a gente pensar sobre essas propostas do governo de Minas. Seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vitória, se você ligue o microfone, aí você precisa começar de novo. Olha só, olha nós aí nos tempos modernos. E as professoras velhas no tempo moderno. Então, vamos começar, gente. Boa noite a todas e todos. Eu quero iniciar agradecendo a Elita aí pelo convite, em nome do Sindiúti, né, da subsede de Juiz de Fora, que eu estou representando aqui nesse espaço. Agradecer pelo convite para esse debate importantíssimo, extrema necessidade, extrema urgência. Os nossos inimigos têm pressa em nos atacar, então nós temos que também ter pressa em fazer esse debate e tirar, né, as nossas formas de luta em relação a esses ataques que estamos sofrendo. Quero dizer que eu estou muito feliz, né, um prazer estar aqui conversando nesse espaço aqui com o Alex, meu colega aí de rede, da educação estadual aí de labuta, né, de perrengue, nessa rede estadual de educação aí, e o André, professor da universidade, meu companheiro de longa data aí, de luta em defesa da educação, em defesa da classe trabalhadora. O André tem um papel fundamental, importantíssimo para nós da educação básica, que ele é um pesquisador, né, na área aí da relação do setor público com o privado aí na área da educação, e também tem uma grande, enorme contribuição na formação de professores, né, que vão atuar aí na rede pública. Então, é uma honra estar aqui também com o André e fazendo esse debate.
Bom, o título, gente, ele é um título assim, muito interessante. Eu vou começar pelo título aqui da atividade que a gente está, né? Que é Estado eficiente, né? Estado diferente, eficiente e tal. Porque, na verdade, é, o governo do Zema, ele não é. Se nós pegarmos a macropolítica, ele não é um Estado diferente, né? Ele é um Estado burguês. O Zema é um dirigente do Estado burguês. Nós estamos no sistema capitalista, os Estados são burgueses, a estrutura do Estado é burguês, e aí o Estado de Minas é burguês, o Zema é um administrador aí do Estado burguês. Então, na macropolítica, ele não tem diferença. E é para ele existe para quê? Para defender os interesses da burguesia aqui em Minas Gerais, né? Na máquina do Estado. É para isso que ele está lá, é para isso que existe o Estado burguês e que se administra a máquina burguesa. Então, nesse sentido, ele não é diferente, né, na macropolítica. Se nós pegarmos nas diferenças pequenas e tal do lidar com a estrutura e dos projetos que se traz, aí ele tem uma diferença, né, que é uma diferença substancial, que é terra arrasada no setor público, no serviço público, terra arrasada. É esse que é a questão, porque os governos anteriores que nós tivemos, em maior ou menor grau, né, administrando o Estado burguês e a burguesia, atacava o serviço público, atacava a educação pública, saúde pública e tudo mais, mas se tinha o projeto não era um projeto de terra arrasada. E é importante entender por que no governo do Zema é um projeto de terra arrasada. Porque, na verdade, a gente precisa entender o governo dele no contexto, né, desse modelo capitalista que nós vivemos, que nessa fase que o capitalismo está, é uma fase extremamente decadente, é uma fase em que, de total degeneração, é uma fase em que a burguesia, os grandes empresários, enfim, o capital tem que tentar ampliar as suas fronteiras, né, de exploração para manter sua margem de lucro, para obter lucro. E, nesse contexto, a educação no Brasil, em Minas, no Brasil e mundial, é uma grande, né, é um grande comércio, é um grande negócio. Então, nesse contexto em que está o capitalismo, precisa se avançar sobre a educação pública. Em algum momento, para o capitalismo, a educação pública foi importante, ampliar a educação, formar mão de obra, expandir e tal. Agora, neste momento, o que é importante para a educação é que ela seja tratada meramente como uma mercadoria, né? Como tudo no capitalismo agora, uma coisa escancarada é nesse contexto aí que o Zema está no governo de Minas e aplicando, então, o projeto. Como já disse aí o Alex, ele não escondeu em momento algum quando ele era candidato, né? O que é o Novo? O Novo é um partido que surgiu nesse contexto aí dessa fase aí do capitalismo e da organização política no nosso país, na fase lá no contexto dos escândalos da Lava Jato e em que tudo que era público se tornou ainda mais, né, demonizado, abriu-se um espaço muito interessante, né, para a denúncia do que é público, surgiu um Novo. E com essa coisa do Estado mínimo, né? O que o Zema dizia? O Estado é inchado, o Estado é um paquiderme, muito inchado, gasta muito e oferece pouco para a população. Então, nós temos que mudar isso, né? O setor privado é o setor que ele é enxuto, ele gasta menos e ele gerencia melhor os investimentos e tal, o dinheiro, e oferece o melhor produto. É isso que ele dizia isso na campanha dele, ele respondia isso, e é isso que ele está tentando implementar no Estado, e aí via educação com esses dois projetos, né? Mas nada mais falso, né, gente? Acho que a gente já precisa começar a dizer aqui que o Zema, no governo dele, por exemplo, ele aumentou as isenções fiscais de 2018 para 2019, ele aumentou as isenções fiscais para as grandes empresas em 27%. Né? Já se deixava de arrecadar bilhões aqui em Minas, em isenções fiscais, para investir no setor público, nas áreas sociais, e o Zema, com esse discurso de Estado mínimo, aí tem que saber para quem que o Estado é mínimo, né? Ele é mínimo para a classe trabalhadora, mas para a burguesia ele é máximo. Ele aumentou em 27% as isenções fiscais para as grandes empresas, né? A Fiat ameaçou ir embora, né?
dá privilégio para a Fiat para ela ficar aqui, então. Enfim, então nada mais falso, é um discurso completamente falso, né? Mas é um discurso que, num contexto aí da denúncia do que é público, da demonização do que é público, teve né, encantou aí a população, e ele foi eleito, e muito bem eleito, inclusive, né? Desbancou aí políticos, caciques antigos aqui. Então, esse é o Zema que está aí administrando, né? Então, na verdade, no macro, ele não é um Estado diferente, ele traz a diferença de ser uma terra arrasada total no setor público. E eficiente, né? O Estado eficiente? Bom, gente, o Estado burguês, ele é eficiente para a burguesia, quase sempre, né? A gente pega o Bolsonaro agora, o que a gente vê sobre a crítica do Bolsonaro? Vamos pegar a Rede Globo criticando o Bolsonaro. Bom, critica o Bolsonaro na questão dos costumes, do conservadorismo dele, nas questões, nas coisas que ele fala, né? Não tem nem como classificar muitas das coisas que ele coloca, na condução dele da pandemia, porque é um escândalo mesmo, não tem nem como não ser contra e tal. Mas quando chega na questão econômica, no projeto econômico dele, a crítica que a mídia, né, burguesa faz, eu pego a Rede Globo aqui porque é o que mais representa, é a crítica de que ele não está fazendo as privatizações que ele está fazendo, que ele tem que fazer, a reforma administrativa ele não está conseguindo fazer. Então, é um processo de na economia, apoiar o governo Bolsonaro, apoiar o Guedes e tal, o Guedes tem que se manter como ministro, enfim, porque, né, esse é o projeto, né? Para a burguesia, o governo tem que ser eficiente. Para a classe trabalhadora, é o que ele não é eficiente, né? E aí, nesse bojo que entra esses projetos aí que o governo Zema está trazendo, né? De uma total, né? E aí a pergunta, que está em jogo nos projetos para a educação, o que está em jogo é a educação pública. Porque o que o Zema está apresentando é uma total desresponsabilização do Estado em relação à educação. Aliás, ele quer fazer isso em relação a tudo, né? Ele quer fazer as privatizações, CEMIG, CESAMA e todos os setores aí que ainda tem de público, que é pouco, né? Porque vem sendo privatizado, todos os governos aí estão privatizando, vem sendo privatizando ao longo da história aí. Mas na questão da educação, é uma total desresponsabilização. Aí ele pega dois eixos. Os anos iniciais e até o 9º ano, ele tem um projeto aí, né, o tal dos mãos dadas, na verdade, mãos atadas, que é para repassar para os municípios via um processo de municipalização, alegando que tem toda uma questão de legislação, de fato, né, a LDB coloca que a prioridade do Estado é o ensino médio e tal, então, alegando que tem toda uma legislação que na verdade, ele alega que determina, mas não determina, né, não tira a responsabilidade do Estado, só coloca prioridades. Mas ele coloca isso e tenta então, convencer as prefeituras, as câmaras municipais, a aceitar um processo de municipalização. A CENA se desresponsabiliza da educação até o 9º ano, né, do ensino fundamental. E no ensino médio, é um processo escancarado, claro, de privatização. Porque a municipalização, nós temos um problema em relação a ela, nós estamos fazendo todo o combate aqui, né, contra a municipalização, mas porque tem todo um processo aí de cima para baixo, sem debate com os trabalhadores de educação, sem debate com a sociedade, sem a gente saber exatamente o que vai acontecer com os alunos, com os professores, com os trabalhadores que são designados, quer dizer, os designados a gente sabe, vão ser demitidos, enfim, mas ainda continua uma educação pública, né, nas prefeituras continua pública. Agora, o projeto Somar, que na verdade é subtrair, né, total um repasse da educação privada, da educação pública para o setor privado, via organizações sociais, né? Essas organizações aí. Aí, assim, é necessário a gente fazer uma pergunta, né, gente? Porque as tais organizações sociais, elas são, se você for olhar lá o status jurídico delas, elas são sem fins lucrativos. Mas nós precisamos perguntar, por que diabos, por que cargas d'água uma empresa, uma pessoa ou um grupo de pessoas ia pegar escola para administrar, que não é uma tarefa fácil, né? E as escolas, essas 3 escolas pilotos são escolas grandes, com mais de 2.000 alunos, que não é uma tarefa nem um pouco fácil,
Por que cargas d'água? Eles iam pegar uma escola para administrar, né? Sem oferir lucro nenhum. Né? Que bons samaritanos e boas samaritanas são essas pessoas que vão fazer essa tarefa enorme, hercúlea, para não ganhar nenhum tostão, sendo que são vindos do setor privado, né? Que visa o lucro, enfim. Então, é uma completa hipocrisia, né? Inclusive, colocar isso, é um interesse total mesmo do governo do setor privado, né, nesse grande mercado que é a educação pública. Veja, as escolas, cada uma delas tem 2.000 alunos, quase 2.000 alunos, um pouco mais de 2.000 alunos, é muito, né? É muito dinheiro que está em jogo. O valor desse projeto aí, do projeto Somar, inicialmente, é R$ 4.927,35 por aluno, inicialmente, que o governo de Minas vai repassar para a empresa, né, que ganharam a concorrência, para administrar essas escolas, né? E como o Alex já disse, os trabalhadores serão contratados por essa empresa, então, não se sabe o salário, porque no projeto Somar não se coloca nenhuma exigência em relação ao salário dos trabalhadores de educação, né? Só o corpo gestor, que vai ser escolhido pela equipe, pela empresa, mas vai continuar sendo remunerada pelo Estado, mas os outros trabalhadores todos vão passar para o setor privado, vão ser contratados pela empresa, né? Quem está lá contratado, designado, que é uma grande parte, ainda cerca de, pelo menos, 50% da nossa rede ainda é contratado temporariamente, vai ser demitido, se não interessar a empresa que ganhar, né, o processo, e os professores efetivos têm que ir para outras escolas. Na municipalização é a mesma coisa, os efetivos ficam 2 anos em adjunção, depois de 2 anos, não se sabe, pode ir para outra cidade, transferido para outra cidade, pode, inclusive, ser exonerado se não aceitar o que o Estado né, impor de condição, porque não vai ficar mais em adjunção. Os contratados, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, das 26 escolas aqui dos anos iniciais, né, mais ou menos 500, aliás, no mínimo 500 trabalhadores de educação são contratados temporariamente dessas escolas, portanto, seriam 500 pessoas desempregadas, sim, imediatamente, né, e os demais teriam que ser deslocados das suas escolas, sem contar que os alunos também, né, as escolas podiam fechar unidades, e alunos teriam que se deslocar para outras escolas, enfim, é um projeto totalmente nocivo para a sociedade, para a comunidade escolar, totalmente impositivo, tanto um quanto o outro, sem nenhum debate. O projeto da municipalização, primeiro o Zema iniciou as tratativas com os prefeitos e os municípios, depois é que ele enviou o projeto para a Assembleia Legislativa, depois que já estavam sendo feitas conversas com as prefeituras, né? Há todo um processo de pressão sobre os diretores de escola, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, diretores de escola que se organizaram, né, dessas escolas, que iam ser municipalizadas, que se organizaram para resistir a esse projeto, sofreram ameaças por parte aqui da Superintendente Regional de Educação, tipo, você pode ser exonerado do seu cargo, você está proibido de fazer reunião com a prefeitura, porque você tem um cargo de confiança no governo, você não pode fazer isso sem a minha autorização, desse nível mesmo, que eu estou colocando aqui para vocês. Nós tivemos que fazer um protesto contra a repressão dessa superintendente, ela mesma também um cargo de confiança do governo, né, então está aí para apresentar o projeto. Então, assim, de uma forma completamente impositiva, autoritária, e totalmente sem esclarecimento dos dados, né, sem que o prefeito que estava assumindo, inicialmente ia receber lá alguns R$1.000, alguns milhares de reais, só que não tinha os dados bem claros, bem definidos, né? Por quanto tempo que aquilo seria colocado, enfim, quem teve que fazer esse estudo foi o Sindiútil, o nosso sindicato fez um estudo pormenorizado via o DIES, que é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos, fez uma cartilha pormenorizada, demonstrando, com números mesmo, né, e que a gente entregou aos prefeitos aqui, a gente conseguiu na nossa região aqui, que a Prefeitura de Juiz de Fora e de Santos Dumont não aceitasse, ainda tem 2 cidades que nós estamos conversando, que é Mar de Espanha e São João Nepomuceno. Lá uma escola foi municipalizada, mas a gente nem ficou sabendo, foi muito antes desse processo. Mas, assim, ficou por conta do sindicato, né,
desvelar esses dados todos e mostrar que era completamente, os dados que estavam colocados no projeto eram completamente dados que não conferia com a realidade e que os municípios teriam prejuízo nesse processo e tal. Enfim, então é isso, gente, que meu tempo está se acabando aqui. É isso, a gente entender, né, que nesse processo aí, nesse momento do capitalismo, né, de decadência do capitalismo, da necessidade de ampliação de fronteiras para lucro, a educação se torna, né, um grande negócio, e o governo que está colocado no governo de Minas, né, um governo completamente ultraliberal, de concepção ultraliberal da economia, está aplicando, né, esse processo todo de desresponsabilização da educação e de desmonte do Estado, né, do serviço público. E aí, o que nós temos que fazer? Resistir, né? As nossas escolas, a gente está vivendo um momento muito difícil, já vinha de um processo difícil, né, de desmonte das nossas lutas e tal, e a pandemia intensificou isso, a gente tinha iniciado uma greve em fevereiro de 2020, e aí, né, alguns dias depois, nós tivemos que suspender por conta da pandemia, mas nós temos que voltar a fazer das nossas escolas os espaços de resistência a esses projetos, né? É uma tarefa enorme, grande, mas precisamos fazer das escolas o nosso espaço de resistência e fazer, para além dos muros da escola, uma resistência, né, unificada de toda a categoria, de todos os interessados na educação pública, então toda a comunidade escolar, toda a sociedade, né, na defesa da educação pública, para nós fazermos frente e barrar esses projetos que estão colocados aí, certo? Então, é essa contribuição que eu queria dar. No debate aí a gente vai se aprofundando mais. Agradecer a professora Vitória, mais elementos para a gente pensar, né, nessas propostas. E aí agora nós vamos chamar o professor André, e lembrando, gente, que ao final da fala do professor André, vai aparecer o link para quem tiver interesse em certificado, então, por favor, preencher o link, e que no chat a gente está fazendo registro das perguntas, né, que nós vamos depois passar para os convidados, tá bem? Seja muito bem-vindo, André. Bom contar com você. Bom, boa noite. Eu gostaria de inicialmente saudar a Vicky, que é uma grande companheira, uma referência histórica de militância aqui em Juiz de Fora, e saudar também toda a direção do Sindiúti, saudar o Alex, que é um jovem militante que está aí na luta em defesa da classe trabalhadora, e toda a companheirada da Frente de Defesa da Educação, que vem realizando importante organização da luta em defesa da educação aqui em Juiz de Fora. Saudar as professoras e os professores da educação básica que nos acompanham. Também saudar os nossos estudantes, as nossas estudantes que acompanham a live, o DA que nos ajuda na promoção, a Elita e toda a comunidade acadêmica da FACED. Em tempos tão difíceis, né, em que o genocídio vem sendo afirmado como a forma de fazer política, eu penso que nós temos que manter ativa a nossa capacidade de interpretar criticamente a realidade para não nos tornarmos cínicos da história. Acho que essa mensagem já foi muito bem assinalada pelo Alex e pela Vicky, mas eu acrescentaria esse dado com um pequeno trecho de um texto de Antônio Gramsci, que foi escrito em 1917, diante de um contexto mundial em ebulição, e com forças fascistas procurando bloquear qualquer possibilidade de um projeto alternativo de sociedade. O texto chama-se Odeio os Indiferentes, e o Gramsci diz: odeio os indiferentes, acredito que viver significa tomar partido. A indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. A indiferença é o peso morto da história. Eu começo fazendo essa reflexão, brindando vocês com essa reflexão de Gramsci, para demarcar aquilo que é a postura dessa mesa, que é a postura da Vicky, que é a postura do Alex, que é a minha postura, que é a postura da Elita, e que nos traz aqui a essa noite para compartilhar algumas reflexões com vocês. No pouco tempo que nós temos, eu vou tentar trabalhar 5 pontos. O primeiro deles, entrando diretamente, é o desenho geral do significado dos projetos de educação do governo Zema.
A Vicky já ressaltou isso de forma muito clara, Alex também, quando delineiam que o governo Zema é a forma velha disfarçado com um novo discurso, não é? E o projeto Somar, a Vicky já antecipou, é o nome fantasia, porque verdadeiramente o nome do projeto é Subtrair Direitos. Né? E eu vou tentar mostrar por que disso. Né? Basicamente, assim, em linhas bem gerais, destruir, né, ou subtrair a possibilidade da administração pública democrática para impor a administração pública gerencial, diminuir a função do Estado em relação à educação, fortalecendo o controle privado, diminuir a densidade necessária da formação da juventude, dos nossos adolescentes que estão na escola pública, e controlar o magistério para diminuir a liberdade de ensinar e também eliminar o pluralismo pedagógico. Né? Então, esse projeto Somar não é o Somar, é, na verdade, o projeto Subtrair Direitos, e com ele o governo Zema atesta a sua incompetência para administrar o setor público. Isso é muito curioso, né? Porque é uma forma eficiente para o capital, mas ao mesmo atesta a ineficiência. Por quê? Porque ele destrói o serviço público para implantar uma reforma, mas não faz isso não pelas suas próprias mãos. É necessário arregimentar uma outra organização, né, para fazê-lo em seu nome, porque não quer sujar as mãos, mas com isso atesta a sua incompetência político-administrativa, mostrando que empresário não sabe administrar o setor público, como o Alex já também aqui ressaltou. Respondendo, né, ao tema da mesa, eu já diria também de imediato, assim como a Vicky fez. O governo Zema não é diferente. A noção de eficiência se limita a uma perspectiva empresarial e o que está em jogo é a privatização da educação em Minas Gerais. E para reforçar a ideia, né, de que nós não estamos diante de um projeto novo, é importante a gente lembrar das experiências históricas já acontecidas em Minas, ou o velho que se apresenta como novo. Né? Em 1990, no governo Hélio Garcia, houve uma iniciativa para implantar um projeto chamado Qualidade Total na Educação Pública. O projeto não passou do piloto, né? E aqui em Juiz de Fora nós tivemos 2 escolas submetidas a esse projeto. O projeto só aprofundou, né, os problemas da escola pública em relação às condições de trabalho, às condições de estudo, enfim. Logo depois, como esse projeto estava dando água, o governo Hélio Garcia e deu continuidade no governo Eduardo Azeredo, do PSDB, um programa chamado Pró-Qualidade, que contou com o financiamento do Banco Mundial. Gerou o endividamento do Estado de Minas Gerais e não promoveu nem a qualidade empresarial que era proclamada dentro desse projeto. Né? O governo Azeredo, em 1997, criou um programa chamado Programa Estadual Adote uma Escola, que logo depois também faliu. Ou seja, todas as experiências que estão sendo encaminhadas pelo governo Zema já foram experimentadas e foram comprovadamente equivocadas sob o ponto de vista daquilo que se pretendia, dentro da lógica deles, e comprometendo o direito social à educação. Não há nada de novo e a história tem nos ensinar sobre isso. Bom, sobre os fundamentos políticos e legais, é importante a gente dizer também que o governo Zema não está inaugurando nada de novo. Tudo que ele está implementando está ligado ao programa, ele está reavivando o programa de reforma do aparelho de Estado lá do governo Fernando Henrique Cardoso, que basicamente tem como pedra de toque criar a ideia de cidadão cliente. Né? E o que significa o cidadão cliente? Né? É aquele que vai ter um serviço eficiente de um Estado montado aos moldes de uma empresa. Né? E o cidadão cliente é a negação do homem político, da democracia liberal, criado na própria sociedade capitalista. Né? Então, quer dizer, significa um retrocesso para o próprio capitalismo e só acontece em países de economia dependente, como o Alex já aqui apontou. Né?
Em 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso editou uma medida provisória que depois foi transformada em lei em 1999, possibilitando essas formas chamadas organizações da sociedade civil, que é a que está envolvida no projeto Subtrair, né, cujo nome fantasia, né, é projeto Somar. Né? Então, começou lá no governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, em 2004, foi criada uma lei que possibilitava a contratação de empresas privadas para atuar em nome do setor público. E em 2007, o governo Lula lança um decreto falando da necessidade da relação público-privada na educação. O Fundeb, de 2006, autorizou a destinação de recursos para empresas privadas oferecerem vagas públicas em creches e pré-escolas. A gente vê isso aqui nitidamente em Juiz de Fora. No governo Dilma, em 2015, foi criada uma legislação chamada Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ou seja, e além disso, né, que permitiu, então, essa contratação dessas organizações sob novos parâmetros, modernizando, então, tudo aquilo que já estava acontecendo. E em 2016, o governo Temer ampliou a possibilidade de utilização das verbas do Fundeb com essas empresas sociais, essas organizações privadas, e, além disso, congelou os investimentos sociais por mais de 20 anos. Né? Então, assim, e mais uma coisa, em Minas Gerais, o governo Aécio Neves, em 2003, propôs uma lei para tratar dessa relação público-privada. Então, o que o governo Zema está fazendo é mais do mesmo. Né? Bom, sobre os aspectos conceituais, para tentar já caminhar aqui para o final. É correto usar a expressão parceria público-privada para denominar o projeto Subtrair, né, do governo Zema está propondo? Eu afirmo categoricamente para vocês, não. A ideia de parceria visa esconder o que de fato acontece nessa relação. A instituição pública tem uma especificidade que não se confunde com a especificidade da organização privada. Como são entes diferentes, eles não podem ser parceiros, porque eles têm perspectivas, interesses e ações diferentes. Você só pode usar a ideia de parceria quando há, na verdade, uma convergência de interesses. E não pode haver convergência de interesses porque o setor público, em tese, trabalha para o bem comum, em tese, para o bem comum, e o setor privado sempre se movimenta pela lógica do lucro. Né? Esse é o modo de ser do setor privado. Bom, então o que nós temos que denominar é de relação público-privada. Bom, mas além disso, o que está acontecendo em Minas? Né? O Alex e a Vicky já pontuaram, é a privatização, e eu a qualifico como privatização de novo tipo, porque, veja, diferentemente do que o governo Zema quer fazer com a CEMIG, né, e que o governo Bolsonaro quer fazer com os Correios, aqui se trata de manter, entre aspas, a escola estadual pública, mas sob o controle privado. Então, é uma especificidade que nós o denominamos de privatização de novo tipo. Né? E, além disso, eu acrescentaria um outro elemento para essa reflexão, que é como qualificar essas organizações sociais que estarão envolvidas, então, com o processo de privatização de novo tipo. Né? Com o resultado da pesquisa que eu coordenei, e lá no grupo de pesquisa sobre trabalho, educação e política educacional, nós detectamos e identificamos que essas organizações, na verdade, são empresas, mas elas não são as empresas clássicas, porque elas não têm um lucro direto ali. Quando a gente for olhar o balanço final, elas não têm um lucro direto. Mas elas são empresas sociais, porque elas funcionam dentro da lógica da empresa capitalista e geram algum saldo, que não necessariamente financeiro, mas pode ser um saldo político. Por exemplo, essas organizações podem cumprir uma função política muito significativa no ordenamento do consenso.
elas podem ser ligadas a grupos religiosos, por exemplo, ou, quem sabe, milicianos, não é? Então, elas se apresentam como promotoras do bem comum, mas, na verdade, elas representam interesses privados e vão modelar a organização da sociedade. À luz do pensamento de Gramsci, elas podem funcionar como aparelhos de hegemonia. Bom, o último ponto para a gente poder chegar e responder assim, a última questão, né? Por que o governo Zema está priorizando o ensino médio nesse projeto Subtrair, né? Que ele chama de somar, mas é subtrair, e qual a relação dessa iniciativa com a municipalização do ensino fundamental? Bom, é importante a gente dizer que o governo Zema aderiu à contrarreforma do ensino médio e à BNCC sem nenhum filtro crítico. E aí também não há nenhuma surpresa nisso, né? O projeto do novo ensino médio também não é novo, porque quando a gente compara com a Lei 5692 de 1971, lá da ditadura empresarial militar, a gente vai achar vários pontos de convergência, tem uma finalidade, que é formar aquelas pessoas que vão entrar diretamente no mundo do trabalho, né? E que vão estar envolvidos nas relações de poder e que precisam estar envolvidos nas relações de poder numa condição de subalternidade, né? A contrarreforma do ensino médio, então, ela visa o quê? Preparar estudantes para o mercado de trabalho precário, para potencializar a ideia de empregabilidade e de empreendedorismo. Ela quer bloquear as possibilidades dos estudantes compreenderem o mundo em que vive, na medida que adota a pedagogia das competências como uma referência, né? E, por fim, reforçar com os estudantes a ideia de cidadão cliente, de cidadão produtivo. O governo Zema sabe que vai enfrentar resistência e já está enfrentando resistência do magistério e da comunidade acadêmica. E para quebrar isso, o que ele faz, então? Ele faz, né, a terceirização da gestão da força de trabalho ao contratar essas empresas sociais. Bom, como que a municipalização entra nisso? É o resultado da visão empresarial sobre a questão social, e em especial a questão educacional, né? Quando o empresário tem dificuldade para administrar um negócio, o que ele faz? Ele fecha aquilo que não dá lucro, ou então ele vende a empresa que não dá lucro, ou ele promove a sua fusão com outra empresa para transferir a responsabilidade de gestão para um outro parceiro, aí sim, parceiro, porque é dele, do mesmo campo, para recuperar as taxas de lucro. E ainda pode terceirizar a administração da empresa para aumentar as metas de produtividade e recuperar a taxa de lucro. O que o governo Zema está fazendo? Ele segue essa lógica, pois ele focaliza a sua atenção no ensino médio, porque considera que o ensino fundamental não é tão prioritário nesse momento, e ele vai concentrar fogo naquilo que efetivamente modela o cidadão trabalhador que ele deseja, né? Então, em síntese, e agora eu termino com mais um minuto, o governo Zema simplesmente quer aprofundar, como Alex e a Vicky já sinalizaram, os preceitos neoliberais em Minas Gerais, ressuscitando ideias falidas, ideias que se esgotaram, ideias que nem cumpriram, vejam, nem cumpriram os objetivos que prometeram dentro da perspectiva burguesa. Bom, quem é afetado por essa ação? A classe trabalhadora que está na escola pública, seja porque trabalha, seja porque estuda. E nós não podemos apoiar esse projeto, precisamos de resistência a esse projeto, por isso, volto a Gramsci, não podemos ser indiferentes. Vou agradecer, professor André. E agora, gente, nós vamos passar para o segundo momento, que são as perguntas, né? Nós temos algumas perguntas aqui, acho que foi bastante rica a fala dos nossos convidados, e eu vou aqui tentar sintetizar, né, agrupar as perguntas, e aí vocês avaliem a melhor forma de respondê-las, tá? Uma primeira questão é em relação ao projeto de municipalização,
pensar nos impactos dessa municipalização. Quando se transfere os anos iniciais para os municípios, o quanto isso compromete o direito à educação e, ao mesmo tempo, né, se isso forçaria os municípios também a buscarem uma privatização de novo tipo, já que nem todos os municípios teriam as condições adequadas para ofertar essas novas turmas, né, que chegariam sob sua responsabilidade, e aí teriam que buscar caminhos para isso, né? Afinal de contas, dentro da divisão de responsabilidades, os municípios teriam que cuidar da educação infantil, né? Então, se eles recebem mais turmas dos anos iniciais, eles provavelmente vão ter dificuldades. Então, como é que isso poderia impactar, né, nessa questão do direito à educação e na ideia mesmo de novas formas de privatização? Uma das perguntas que aparece aqui em relação a esses programas, e eu acredito que a pessoa talvez esteja especificando mesmo a ideia do SOMAR, como elas estariam, né, como é que a ideia do SOMAR está integrada à reforma do ensino médio e a questão da BNCC, né, se vocês pudessem aprofundar um pouco mais. Vem uma pergunta aqui também sobre as articulações que têm sido feitas para anular o projeto SOMAR. A Vicky falou um pouco da movimentação dos sindicatos, mas acho que um dos convidados gostaria que vocês aprofundassem esse tema, né? Também a gente tem uma questão aqui sobre como é que esse projeto SOMAR ele impacta no projeto político-pedagógico da escola e no trabalho docente. E seria interessante também, acho que os três convidados, né, podiam apresentar algumas reflexões sobre uma pergunta que a própria Vicky levanta, né? Qual o interesse dessas instituições pela educação? Né? De uma certa forma, o André também já tratou. Acho que eu vou fazer uma rodada, vocês pensem aí como tratar, porque muitas questões surgiram, né? Então, acho que vocês podiam tratar essas questões, depois a gente acrescenta outras questões que vão surgindo, tá bom? Aí vocês vejam a ordem que vocês preferem responder. Que a gente podia fazer como começou, né? Começa pelo Alex, ele vê o que é do interesse maior dele responder, enfim, abordar, aí eu vejo aqui também. A gente podia fazer dessa forma? Podia, Alex? Pode ser, sim. Então, bom, eu vou trazer alguns pontos aqui. Algumas coisas foram levantadas aí. O André e a Vitória vão saber falar muito melhor, com muito mais propriedade do que eu. Algumas coisas que eu percebo, por exemplo, aí em relação aos impactos daí da municipalização, né? Uma coisa que já teve presente, né, nas nossas falas foi a questão da demissão. Então, vai haver demissão de servidores que são designados, né, principalmente para onde os servidores efetivos forem transferidos, né? E assim, vai haver problema também de comunidades que não vão ser mais atendidas no seu território. Você tem uma escola ali, e ali você tem essa oferta do ensino fundamental, dos anos iniciais, e vai ser transferido para outro lugar. Essa comunidade não vai ser mais atendida ali dentro do seu território, né? Então, é um negócio que impacta diretamente a vida do estudante, dos pais, das mães, da classe trabalhadora como um todo, e, obviamente, dos trabalhadores de educação também. Agora, uma coisa que eu estava olhando no material, que é um material do Sindiúti, que traz alguns dados do DIEESE, acerca da municipalização, e parece que há meio que uma ilusão por parte das prefeituras em relação a esses recursos que elas vão receber do Fundeb, né? Porque quando você pega os acréscimos que vão vir com o Fundeb, mas aí você subtrai as despesas que vão vir com municipalização, que sobra muito pouco. O caso de Betim, se eu não me engano, já aderiu, né, ao projeto. No caso de Betim, a gente pegando esses acréscimos e subtraindo aí as despesas com municipalização, vai sobrar aí 400 mil por ano. Então, se fizer um cálculo aí por mês, bom, eu acredito que é um valor muito baixo, de forma nenhuma compensaria toda essa mudança estrutural. Então, parece haver uma certa
uma certa ilusão, porque quando o projeto é vendido, a gente vê, fala-se só dos acréscimos, né? As prefeituras vão receber tanto do Fundeb, não se fala desses débitos. Então, quando você vai ver o saldo, há uma ilusão aí em relação a isso. Naturalmente, isso vai também impactar o Estado, porque o Estado vai ter uma diminuição das verbas do Fundeb, né? E em relação, tinha uma pergunta também, a Elita colocou, em relação a índice de contaminação, né? Eu não sei dados, talvez a Vicky tenha, mas assim, eu tenho visto que em Belo Horizonte, por exemplo, quando a gente teve retorno da rede municipal, do ensino infantil na rede privada, já estavam sendo denunciados, já colocados casos de contaminação de professores e parece que de crianças também. Então, e é o que tem acontecido no Brasil, todas as aulas têm voltado, né? Acontece que se joga com a vida dos trabalhadores, com a vida dos alunos e dos pais dos alunos, né? As escolas reabrem, os casos explodem, aí a escola fecha um pouquinho, depois reabre de novo, mas né, nessa aí você está jogando com a vida de todo mundo, né? Então, inclusive, aí recomendo o trabalho da Repu, né? Que a frente está em articulação com a Repu fazendo um trabalho de denúncia maravilhoso, assim, em relação a essa reabertura das escolas no estado de São Paulo, mostrando que eles têm divulgado dados que são dados mentirosos, que é a manipulação dos dados. Eles tentam mostrar a escola como um ambiente seguro, mas, na verdade, a escola tem se transformado num foco de contaminação. Então, é algo, inclusive, que a gente tem que se preparar aqui em Minas, que a pressão é cada vez maior, né, pela reabertura das escolas. Bom, eu finalizo por aqui. Bom, eu vou começar pela questão dos impactos, né, da municipalização. O Alex já colocou aí, mas, assim, acho que trabalhar com os dados, né, ajuda a gente a entender um pouco a dimensão desse processo. Aqui, eu vou pegar dado aqui de Juiz de Fora, né, nosso locus aqui, mas interessante. Juiz de Fora, assim, eu disse, tem 26 cidades, 26 escolas que ainda têm anos iniciais, ou a unidade é só de anos iniciais, ou a unidade tem dos anos iniciais até o ensino médio, várias delas nessa situação. Dá em torno, gente, de 7.200 alunos, mais ou menos, que a rede municipal de Juiz de Fora teria que abarcar, e aumentar de matrícula na sua rede. E a gente precisa lembrar que, desde quando o Zema assumiu, ele foi tomando umas medidas administrativas, né, que a gente nunca pode descolar a medida administrativa do projeto político, né, obviamente, seria uma ingenuidade fazer isso. Ele tomou algumas medidas, que nós podemos chamar de administrativa, como, por exemplo, a questão da matrícula online, né, de uma forma completamente desorganizada, completamente, né, ineficiente, que também nós não podemos dizer que é porque só porque ele é ineficiente, mas tem todo um objetivo por trás disso, e que acabou jogando já vários alunos da rede estadual para a rede municipal, porque a matrícula ela não se efetivava, o menino eu moro aqui em Benfica, então o menino morava em Benfica, a vida inteira estudou na escola aqui de Benfica, aí jogou ele lá para o bairro Bonfim, ou então tinha 2 alunos, né, 2 filhos, 2 crianças da mesma família, um ficou em Benfica, o outro foi lá para o Bonfim, a família tinha que ficar buscando, não conseguia consertar aquilo de jeito nenhum, porque era tudo centralizado em Belo Horizonte, as escolas não tinham autonomia nenhuma para arrumar isso, para fazer uma fila de espera, como sempre aconteceu, nada disso, então acabava que os pais acabavam, então, levando para a escola do município, que era mais próximo, porque o ano já estava começando, tinha que começar a aula, enfim, né? Também já teve um processo desse aí, que já jogou aluno para a rede municipal. Mas esse processo agora da municipalização é isso. Mais de 7 mil alunos que a rede municipal de Juiz de Fora teria que absorver na sua rede, né? E com uma contrapartida financeira completamente fantasiosa, né? Esses 500 milhões do projeto que estava na LDO, que foi aprovado na lei orçamentária na Assembleia Legislativa, é uma quantia que ela se esgota. Né? Se dividir pela quantidade de escola que ia ser municipalizada, daria uma quantia pequena para cada uma e ela se esgota. E o estudo que o Sindut fez, do Diese, em relação ao Fundeb,
não cobriria de jeito nenhum essa quantidade de matrícula e ainda teria um problema para a rede estadual, porque ia retirar dinheiro do fundo, do Fundeb do Estado, para pagar os trabalhadores de educação do Estado, né? E muitos deles ainda ficariam de junção. Então, o Estado ia diminuir a receita dele do Fundeb para repassar para o município, mas ia continuar pagando ainda um contingente de trabalhadores de educação que ficariam de junção até se aposentarem. Então, ainda aí tem um impacto sobre o nosso salário, que já está completamente sucateado. Né? 4, 5, 6 anos sem reajuste nenhum, né? Completamente sucateado. Então, esses prejuízos, né? Eu não vou nem focar, gente, na questão o Alex já focou aí dos alunos, o território tem que mudar e tal. Agora, pode caminhar sim para a privatização. E tem mais, Elita. Essa municipalização, nesse primeiro momento, ele estava focando para os anos iniciais, mas o projeto é municipalizar até o 9º ano, né? Seria uma etapa seguinte. E, é claro, os municípios pequenos, né? Absorve aluno, não dá conta, o dinheiro do Fundeb não é suficiente. Começa a fazer as tais parcerias, que eu acho que o André está corretíssimo, e não, né? A denominação correta não é mesmo a parceria, né? É a relação, né, público-privado e tal, porque tem que, né, manter a escola, certamente isso vai acontecendo. Agora, para encerrar aqui a parte minha, né, a minha fala nesse momento agora, é sobre a articulação para anular o projeto SOMAR, né, que é o projeto Subtrair aí. Bem, Elita, nós estamos com um problema. Não sei quem foi que fez a pergunta aí, mas quero dizer para a pessoa que fez a pergunta que nós estamos com um problema, porque nós... o movimento sindical anda muito desarticulado, está muito desarticulado, né? Isso é em todas as categorias de trabalhadores, no Brasil inteiro, tem todo um processo ali em relação à CUT, em relação aos governos do PT, ao processo aí de cooptação das lideranças, uma série de coisas nesse sentido, uma opção política por jogar tudo para o parlamento, para a luta do parlamento, onde a gente é derrotado totalmente, quase que totalmente. Então, assim, não tem ainda uma articulação forte em relação a isso. Enquanto o André estava falando aí, os tópicos que o André falou, extremamente didático, muito interessante, eu estava pensando aqui, André, vou sugerir e pressionar a direção estadual do Sindiúte para ver se eles fazem uma plenária, convidar você para fazer esse debate, esse tipo de coisa nós temos que ir pressionando a direção estadual do sindicato, porque não tem, Elita, infelizmente, não tem uma articulação. Tá? São ações isoladas nas subsedes, nas cidades, em escola de resistência, mas muito isolado. Não há uma organização coletiva, unificada, né, pela nossa entidade em relação a esse projeto. Né, como o Sindiúte já fez no passado, a gente fazia conferências pedagógicas, discutia os projetos pedagógicos, as conferências tiravam encaminhamentos de luta, né, muitos anos que isso não existe mais, não se faz mais, e é claro que isso desmantela toda a nossa organização, né, toda a formação dos nossos professores no locus ali, né, no espaço pedagógico, no chão da escola, para resistir a esses projetos, enfim, nós estamos com dificuldade, tá? Estamos tentando, mas está difícil. Acho que espaços como esse ajudam a gente a ir pensando, organizando, para ver o que a gente consegue construir. Mas está difícil, não temos uma questão organizada ainda não. Bom, vamos lá. Posso ir? Agora eu vou falar com mais calma. Eu fiquei preocupado aqui com o tempo para falar nos 15 minutos, agora eu vou falar um pouco mais pausadamente, né? Bom, o primeiro aspecto é a questão dos efeitos da municipalização, né? Primeiro que eu entendo que é um descumprimento da Constituição Federal. Descumprimento da Constituição Federal. Esse é o primeiro ponto que a gente não pode perder de vista, né? O que mostra, então, né, não que essa Constituição seja a Constituição dos nossos sonhos. Não é isso. O que eu estou querendo sinalizar é que há um descumprimento do instituído. Né? É um dado, isso é um fato. Né? E, basicamente, ao fazer isso, né, o efeito é um apagão na educação. Né?
Eu fiz alguns exercícios a partir de um diálogo com uma estudante que me fez uma pergunta uma vez através do e-mail, no semestre passado, finalzinho do semestre passado, qual seria, para fazer um processo de municipalização decente, né? Ela perguntou, é possível? Né? E quanto tempo demoraria isso? Bom, eu disse, bom, é até possível, né? Por alguns cálculos, assim, por alto, para fazer algo decente, nós precisaríamos aí em torno de 20 anos para fazer um processo de municipalização decente. 20 a 25 anos para fazer um processo de municipalização decente. Seria isso, para assegurar algo efetivamente consistente que afirme o processo, a questão do direito social à educação, sem prejuízos aos trabalhadores e trabalhadoras da educação, sem prejuízo aos estudantes e à sociedade, né? E o governo quer fazer isso em meses, então já mostra, né, o seu impacto, né? Em relação à questão do projeto, né, cujo nome fantasia é somar, mas ele é o subtrair, né, BNCC e a questão do ensino médio. Vamos lá. Primeiro ponto, o ensino médio. O ensino médio, em 2016, né, foi submetido a uma reconfiguração, né, um processo que nós denominamos de contra-reforma. Por que contra-reforma? Porque ele não é uma mudança para ampliar a qualidade da educação, é para restringir a educação. Por isso, então, a gente adota o termo contra-reforma, está lá inspirado nos estudos de Elang Bering, sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, processos de reconfiguração do aparelho de Estado, enfim, então é contra-reforma. Bom, qual é o sentido fundamental? Ele esvazia a formação no ensino médio, né? E eu estou assessorando um sindicato de professores do Sergipe, e nós fizemos alguns estudos, eles me convidaram para ajudar lá um grupo de trabalho, participei já de várias reuniões com eles, enfim, e a resistência lá está uma resistência muito significativa. E o que a gente detectou? Né? Que o ensino médio, a contra-reforma do ensino médio aumenta a carga horária do ensino médio, aumenta substantivamente e diminui a qualidade da formação. É incrível isso. É incrível. E em Minas Gerais isso não é diferente. Né? Então, aumenta para diminuir. Né? E o que se faz nesse processo de aumentar para diminuir? É exatamente interditar a formação dos estudantes. Porque, veja, há uma redução da carga horária das disciplinas do ciclo chamado básico, né? E uma ampliação de uma carga horária chamada de itinerários formativos, que é um conjunto de coisas que cabe tudo, né? Qual é o impacto disso? Né? Um professor, por exemplo, isso é raro, mas um professor ou uma professora que tem a carga horária em uma única escola, certamente, com a contra-reforma do ensino médio, ela vai ter que trabalhar em 2 ou até 3 escolas. Isso é um dado. Né? Para os estudantes, né, qual é a ênfase? A ênfase está em aspectos da BNCC, cuja referência é a pedagogia das competências. Para vocês terem uma ideia, esse projeto, né, não está sendo legitimado pelas empresas de ensino, as escolas privadas. Quando a gente conversa com colegas que atuam, né, em escolas privadas de referência aqui em Juiz de Fora, eu nem preciso citá-las, vocês sabem quais são, os nossos colegas dizem assim, nada vai mudar. Nós vamos continuar trabalhando da mesma forma. O levantamento que eles não deixam vazar, mas alguns sindicatos patronais espalhados pelo Brasil estão dizendo o seguinte, beleza, essa reforma serve para a escola pública, não serve para a escola privada. Assim como aconteceu lá na ditadura empresarial militar, que foi estabelecido uma profissionalização compulsória em todo o ensino médio, sem as mínimas condições. Quando a gente olha lá o projeto de Minas, a gente pode até achar algumas coisas interessantes. Mas, na verdade, elas só são da forma aparente, porque o seu fundamento está lá na BNCC, que é a pedagogia das competências. Né? O que significa a pedagogia das competências? É uma desabilitação, uma interdição
da capacidade, do desenvolvimento das formas mais desenvolvidas do pensar para concentrar na questão da ação, do ativismo, do pragmatismo, né? Então, vejamos, uma menina ou um menino que saia do ensino médio e consiga entrar na universidade, num curso de educação superior, qualquer graduação, vai ter muita dificuldade em acompanhar o curso para além daquelas dificuldades que já tem por enfraquecimento do ensino médio. E o que veio, como é que o projeto Somar, Subtrair, entra nessa jogada? O governo sabe que vai ter resistência, que vai ter dificuldade. Porque o professor, a professora vai fazer resistência organizada ou desorganizada, mas a resistência ela sempre acontece, né? Infelizmente vai acontecer desorganizada, nós queríamos que fosse organizada, mas ela vai acontecer. E eles vão perder o controle. Então é preciso, né? O Alex apontou isso aqui, controlar, ter professores que não são professores concursados, professores contratados para seguir as ordens, porque aí ou obedece ou perde o emprego, né? E aí vem as implicações, né, que alguém perguntou do projeto político-pedagógico, a questão do trabalho docente, ou trabalho educativo. Né? O projeto político-pedagógico deixa de existir. É um programa de metas que vai acontecer na escola. Pode até ter lá um documento formal de projeto político-pedagógico, mas ele ataca frontalmente a ideia de uma comunidade escolar construir a identidade, né, e construir as formas de se fazer escola, instituição social pública. Isso acaba porque ela está todo controlado pelo pacto que a empresa social, essa organização, faz com o governo do Estado e que tem que cumprir metas de produtividade. Então, não existe projeto político-pedagógico. E o trabalho educativo, né, o trabalho que o professor realiza, que o coordenador pedagógico realiza. Esse projeto, né, o Somar, Subtrair, implica na desqualificação desse trabalho. Né? Em que medida? Buscando alterar a natureza do trabalho docente ou do trabalho educativo. Ou seja, não muda só a forma de ensinar, muda a natureza do trabalho. E ao mudar a natureza do trabalho, muda a própria subjetividade da professora e do professor, apagando, então, as possibilidades de resistência, vamos lá, nos limites daquilo que a própria Constituição, que não é a Constituição dos nossos sonhos, defende. Pluralismo liberdade para ensinar, pluralismo de ideias, que está lá também na LDB. Lembrando, a LDB foi encaminhada, é o projeto do governo Fernando Henrique Cardoso, longe de ser a LDB dos nossos sonhos também, né? Aí, para fechar, os interesses das empresas sociais, né, dessas organizações com isso. Eu compreendo, pelo estudo que a gente fez sobre o processo de privatização da educação em Minas Gerais, pegando 4 municípios, Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares e São João del Rei, a gente não pode afirmar que elas vão ter lucro econômico e financeiro. Mas o que a gente observa é que elas têm lucro político. Elas acumulam capital político de intervenção na sociedade. Né? E, com isso, elege vereadora ou vereador. Aqui em Juiz de Fora não tem um caso muito claro sobre isso. Né? Elege vereadora, controla os sonhos da comunidade e, pior, legitima um modelo de educação, um modelo de trabalho educativo, consequentemente de Estado. E o que ele faz, então? Ele é um aparelho que vai atuar para controlar o futuro da sociedade. Então, assim, qual é a resistência? Eu acho que a grande tarefa, né, nesse momento, né, a gente está lá no piloto. Né? O nosso desejo é que isso não ultrapasse o piloto, mas para não ultrapassar o piloto, essas discussões precisam ser feitas nas escolas, sejam de uma forma organizada pela direção estadual do Sintiúte, ou pela direção regional, enfim, a gente precisa de ter esse debate acontecendo nas escolas para que as pessoas saibam que o seu futuro está sendo interditado por esse projeto. As falas de vocês têm despertado muitos comentários, depois vocês podem ver, né? Inclusive estão sinalizando aqui para a gente pensar também já no impacto da BNCC na formação inicial dos professores, né? Então, em breve a gente tem um grupo de professores que a sua formação inicial já veio toda orientada dentro dessa lógica da pedagogia de competências, né?
Então, acho que o momento de hoje é um momento rico, né? Já é um primeiro movimento, né? Para que as pessoas se informem, possam, de repente, pensar até em existências. E aí a gente tem, assim, vou apresentar mais 2 questões para a gente poder fechar. Uma pergunta que está ligada à questão dessa formação acadêmica, né? E eles falam, olha, e esse professor, ele vai ser contratado, os critérios para contratação, vai exigir uma formação acadêmica, né, para esse professor que passa a ser contratado por essa organização social, né, perda de direitos trabalhistas, isso parece que, comparado ao plano de carreira que o professor na rede estadual tem, parece que isso já está claro que vai acontecer. Em relação também à direção das escolas, né, a partir do momento que a gestão é entregue para esses grupos, a gente não tem mais o mecanismo de eleição, a gente tem enfraquecido a ideia de eleição de diretores. Isso pode acontecer, a princípio, só nas escolas projeto, né, piloto, mas daqui a pouco também isso pode se estender para toda a rede estadual, né, se perder esse direito de escolher alguém que tenha a cara da escola, que consiga articular e coordenar. Então, aparentemente, a gente já tem impacto também na gestão das demais escolas. E uma última questão que aparece aqui é se vocês acreditam que a pandemia favorece, de alguma maneira, os projetos privatistas, né, da educação, pensando lá no ministro, né, que disse de aproveitar para passar a boiada, né? E aí alguém está pensando nisso. Tem alguns depoimentos também de experiências parecidas em outras regiões do nosso país. Então, se vocês quiserem seguir a mesma ordem, né, de apresentação, para depois a gente fechar, tá bem? Bom, eu vou só fazer um breve comentário, pegando um gancho na fala do André. E eu vi aqui no chat o comentário do companheiro Paulo Dinari, lá do CEP do Rio, né? E lá no Rio, esse processo da reforma do ensino médio está mais avançado, né? E aí o que a gente vê, né? O André já expôs na fala, a gente tem os itinerários formativos, né? Que seriam a parte flexível aí do currículo e que são vendidos como uma opção para os alunos, né? Os alunos poderiam escolher o que eles vão querer, né? Eles vão querer escolher o itinerário lá ligado a linguagens, a matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ou a formação técnico-profissional, aí, que é o 5º itinerário, né? Só que no estado do Rio, as escolas escolhem um itinerário. E, logicamente, isso depende de infraestrutura das escolas, né? Quais escolas vão poder implementar aí um itinerário ligado à formação técnico-profissional, enfim. Então, não existe essa escolha dessa maneira por parte dos alunos. Os alunos vão ter que fazer o que tiver à disposição ali, perto deles, né? Em cidades menores, com certeza essas opções vão ser em menor quantidade ainda, né? E aí, acho que também, e aí o grande problema é esse 5º itinerário, assim, né, que é a formação técnico-profissional, né, que é a ideia é formar mão de obra barata, disciplinada, e aí, como o André pontuou também muito bem, o professor vai ser um professor contratado, não um professor concursado, né, ele vai ter, qual vai ser a liberdade de cátedra desse professor, né, que ele vai poder falar no que tiver que dar aula sobre empreendedorismo, né? Será que ele vai estar submetido a falar sobre empreendedorismo? Que tipo de mão de obra ele vai estar meio obrigado a formar, né? Então, se for formar mão de obra barata, disciplinada. Então, eu queria colocar essa questão. Teve uma última pergunta, Elita, eu esqueci de comentar. Sobre a questão da pandemia. Bom, a minha opinião é que, sem dúvida, né? Sem dúvida, a gente está... É um laboratório perfeito, né? Um laboratório perfeito para a burguesia, né? Para os grandes conglomerados de educação implementarem e testarem durante muito mais tempo que a gente imaginava, né? Já vai mais de um ano de pandemia, acho que ninguém imaginou esse tempo todo. Então, um laboratório perfeito e prolongado para que se teste tudo que já se tinha em mente, né? Que já vislumbrava implementar na educação. Então, não tem a menor dúvida que isso acelerou esses processos. Bom, gente, sobre a formação, nós temos aí um professor aí extremamente capacitado para isso. Eu vou deixar essa parte aí para o André, que é uma questão extremamente importante, né? Mas o André é mais capacitado para falar isso do que eu. Sobre a questão da gestão escolar, gente, assim, imagine o que vai ser, né?
a empresa selecionada, a OS selecionada, ela vai, está lá colocado no projeto, que ela vai, entre os trabalhadores efetivos da escola, ela vai escolher a equipe diretiva. A empresa que vai escolher a equipe diretiva. Só tem que estar, não vai ser selecionada no mercado, né? Ela é entre os trabalhadores em educação que tem ali. Eu acho que o governo também quer manter uma certa interferência nisso, né? Porque, na verdade, aqui em Minas, as direções de escolas são eleitas pela comunidade, é uma conquista que a gente teve desde 1992, uma luta grande do sindicato, mas o governo tenta, porque tem que ser publicado no MIRS, tem que assinar, tem que aprovar, né, tipo uma lista tríplice aí, e aí o governo tenta o tempo todo controlar esses diretores, né, com essa questão da ameaça permanente de perder o cargo, se der entrevista, enfim, uma série de coisas assim, bem bizarra mesmo. Então, imagina nesse setor, né? Então, é um patrimônio muito importante, né, da democracia na educação, né, da gestão democrática, a eleição para diretor de escola, e isso vai se perder completamente, né? A organização, a empresa que vai selecionar, e aí a direção vai ficar sob o jugo da direção da empresa, que vai gerenciar aquela escola. Então, é uma perda brutal. Assim. E sobre a questão aí da privatização, com certeza absoluta. A classe trabalhadora empobreceu enormemente, está empobrecendo enormemente no mundo, né? Com a pandemia, a miséria está aumentando a olhos vistos, né? O pessoal está passando fome, a miséria aumentando enormemente. No entanto, algumas poucas corporações, alguns poucos empresários aumentaram suas fortunas, né? Triplicaram suas fortunas nesse período. Uma das empresas, né, que aumentou, que triplicou, é da educação, né? Dessa educação aí das aulas remotas, enfim, das EADs e tal, desse processo. E, inclusive, se a gente der uma olhadinha aí na Bolsa de Valores, as ações de algumas empresas da educação, os Croton da vida aí, da educação, aumentaram enormemente o valor delas na Bolsa de Valores nesse período da pandemia. Então, está muito evidente, né, que o período da pandemia está sendo um período muito rico aí para as empresas privatizadas da educação, para os grandes conglomerados aí da educação, né? Um está engolindo o outro, isso faz parte do processo capitalista, né? Uma empresa vai engolindo a outra e tal, mas vai se fundindo, vai formando aí os seus trustes aí da educação, e é muito evidente. Se der uma passadinha pela Bolsa de Valores, a gente vê com clareza, né? O quanto que isso está se expandindo aí, o lucro aí, a privatização da educação nesse período. Bom, eu penso que, primeiro, a questão da contratação, né, de pessoal, né, que foi levantado, de professores, a legislação limita hoje a contratação de pessoas não licenciadas, ela autoriza a docência com base na experiência só para a parte profissionalizante, que provavelmente em Minas Gerais, acredito, vai ficar a cargo dos empresários, do SENAC, do SENAI, enfim, provavelmente, e com alguma coisa de um itinerário formativo muito específico, fragilizado, lá nas escolas, né? E o Alex já pontuou essa precariedade, né, dessa condição por conta da própria estrutura física das nossas escolas, né? E aí vale a pena lembrar que, durante a ditadura empresarial militar, sobre a égide da Lei 5692, que tornou compulsória a formação profissionalizante, né, que as escolas não estavam minimamente preparadas. Eu conto sempre para as minhas alunas e alunos, o caso, né, de que os alunos foram empurrados para um curso de secretariado, era o curso profissionalizante que tinha naquela escola em que elas estavam matriculadas, né. E aí, e uma das disciplinas era datilografia.
Só que não existiam máquinas de datilografar, né? Eu acho que os mais jovens aí talvez nem saibam o que é efetivamente uma máquina de datilografia. E aí o que ofereceram? Um papelão que reproduzia o teclado, né, as teclas da máquina, para que os adolescentes ficassem treinando no papelão, né, a habilidade. Então, só era a destreza do uso dos dedos para a tecla, porque eles... Então, é uma coisa completamente sem propósito, abstrato, e, enquanto isso, reduzindo as atividades de formação, né, intelectual que arma o pensamento e que potencializa uma intervenção diferenciada no mundo, né? Então, assim, mas eu voltando ao ponto, certamente vão contratar pessoas com qualificação profissional, mas pessoas que se identificam com o projeto. E dentro de um contexto de desemprego crescente, é possível que muitas pessoas se submetam a essa situação por uma questão de sobrevivência. Ele vai vender a sua força de trabalho para essa empresa para poder comer. É isso que pode efetivamente... Não porque se encanta com o projeto. E é possível que encontremos algumas pessoas que vão se encantar, ou que vão ser convencidas que a realidade é essa mesmo, né? Bom, essa perspectiva, então, ela tem uma finalidade, né? Que é um pouco assim, amaciar a carne. Amaciar a carne do professor, da professora, para aceitar as mudanças, amaciar a carne das alunas e dos alunos do ensino médio para a realidade do trabalho precarizado, que é a composição hoje central do mundo do trabalho, né? Da promessa da empregabilidade, tendo o empreendedorismo como, né, a cenourinha que vai caminhando ali para puxar o burro, puxar a carroça, né? Então, assim, eles vão criar critérios dessa seleção, talvez façam até chamadas públicas, enfim, mas esses professores serão selecionados dentro de alguns critérios e que quem entrar está sabendo que tem que jogar de acordo com as regras daquele jogo, né? Sobre a questão da pandemia e privatização, tempestade perfeita, né? Era tudo que... Por isso, em parte, também, é que faz parte o genocídio como política, né, institucional, ela não é simplesmente pelo negacionismo, né? É conter as resistências. Lembre-se o que aconteceu em 2019, quando em março, finalzinho de março, início de abril, o governo Bolsonaro avisou sobre os cortes na educação. Nós tivemos em Juiz de Fora as maiores manifestações de rua em defesa da educação pública. Em governo nenhum na história desse país enfrentou manifestações de massa no primeiro ano de governo como de massa. Teve greve, ações localizadas, mas eventos de massa na rua, em todas as cidades, com universidades federais, institutos federais, nós tivemos manifestações e foram manifestações muito significativas, né? Então, eles sabem, então, atrasar o retorno à normalidade, criar essa desordem, a desinformação faz parte do jogo político, e aí a privatização é um pouco do terreno. Eles não que eles planejaram a pandemia, mas já que ela está aí, é o momento, né, a fala, né, que a Vicky até recupera do ministro da Destruição Ambiental foi muito clara: é hora de passar a boiada, vamos tocar em frente, né? Sobre a questão da BNCC, formação inicial de professores e tal. Bom, o que a gente precisa entender é que, na minha avaliação, é que a gente já tem problemas em relação à questão da formação, né? Porque a gente, por vários aspectos, são vários aspectos, né? Não posso aqui me alongar sobre elas, mas, assim, nós não temos a formação inicial dos nossos sonhos, né? E por que não temos? Em boa parte disso, porque os nossos estudantes não conseguem, em certa medida, se dedicar integralmente aos estudos. A maior parte dos nossos estudantes ou estuda e trabalha, ou estuda e faz estágio na forma que é o simulacro do trabalho, né? Não tem o trabalho remunerado, mas ele vai ali e trabalha, enfim, ou então tem que ajudar a família. Então, a gente não tem hoje um estudante, é raro a gente encontrar um estudante ou uma estudante que consiga se dedicar 40 horas, tempo integral, à sua formação. Então, isso não é uma culpa da pessoa, não é uma culpa da universidade, mas é um problema social, né?
E o que a BNCC propõe, né? E o projeto do governo Bolsonaro que interdita as diretrizes de formação que foram aprovadas depois de duras penas e que significavam um avanço, né? Subordinar a formação inicial à BNCC, ou seja, o professor tem que ser treinado para implementar a BNCC. E aí eu recuperei aqui uma matéria do governo federal, cujo título é o seguinte: novas diretrizes para a formação de professores priorizam aulas práticas, né? Então, assim, há um esvaziamento da formação teórica e uma priorização do fazer, né? Isso só faz bem quem sabe aquilo que está fazendo. E se não sabe o que está fazendo, alguém vai saber por ele e vai coordenar o seu próprio trabalho. Então, eu penso que a BNCC, né, como referência para a organização da formação inicial de professores, é também uma estratégia para impedir a resistência pedagógica, seja ela coletiva ou individual, que os professores vão realizar, né? E sobre a questão da gestão, né, da eleição de diretores, a problemática da gestão democrática na escola, vamos colocar dentro desses termos, né? É importante a gente lembrar que numa escola aqui em Juiz de Fora, Colégio Tiradentes, que é uma escola estadual, né, sobre o que tem, ela é um ornitorrinco, né? É aquela forma mal acabada, né? Porque tem ali os militares da PM que controlam, enfim. Essa escola adotou um sistema apostilado de ensino, contratou uma empresa que fornece as apostilas. Eu não sei como é que está agora nesse ano, mas até ano passado era isso. E uma professora de história, a partir da própria apostila, lançou uma pergunta para os alunos, em aula presencial, né, sobre uma ação que aconteceu no Rio de Janeiro, em que o Exército, né, ocupando uma via expressa lá no Rio, fuzilou um carro de pessoas inocentes e levou a óbito algumas delas, né? E o detalhe é que o Exército Brasileiro, né, deu mais tiros numa única ação do que a polícia alemã deu em todo um ano. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, ela levantou uma reflexão. Um aluninho denunciou para a direção da escola porque a professora estava saindo da apostila. Como essa professora era contratada, e falou, olha, está falando mal do Exército Brasileiro, né? E aí, como essa professora era contratada, o que aconteceu? O vínculo dela, o contrato dela foi suspenso sumariamente, né? Então, quer dizer, é esse tipo de situação que impede qualquer possibilidade de gestão democrática. Quer dizer, eleição de diretores acabou dentro desse projeto, né? E são formas, então, como vocês podem observar, de minar a resistência, né? A Vicky pontuou as dificuldades da resistência, né? A Lorene, a professora Lorene, da Faculdade de Educação, Lorene Figueiredo, tem uma excelente tese de doutoramento que explica, né, que aprofunda, que no mestrado também, se eu não me engano, ela faz esse estudo que estuda a problemática, né, da organização sindical, do Sindiúti, enfim. Então, assim, dá para... Ao ler essa tese, a gente vai ver um pouco do que a Vicky nos pontuou aqui, né, sobre a direção estadual do Sindiúti, do desarmar do movimento sindical, e agora que a gente precisa do movimento sindical forte, ele tem dificuldade para se organizar. O que eu acredito? Que resistência vai acontecer de forma isolada. A gente precisa ampliar, aproveitar essas experiências, né, que estão sendo desenvolvidas, resistências por escolas, organizar pequenos coletivos para enfrentar esse projeto, porque depois que ele passar, voltar é muito difícil, né? E aí eu finalizo com esse destaque. Uma das escolas, né, que passou pelo projeto de qualidade total aqui em Juiz de Fora, uma escola estadual, eu não vou aqui publicar o nome, porque a coordenadora pedagógica da época me pediu sigilo e falou isso com muito receio, então eu tenho que preservar, né, minimamente. Ela disse o seguinte, que a nossa escola, então a escola recebeu o projeto piloto de qualidade total, passou um tempo e depois o projeto foi abortado e a escola podia voltar. E quando a escola podia voltar ao seu projeto político-pedagógico, ela não sabia qual era o seu projeto político-pedagógico. Ela já não tinha identidade pedagógica. E ela falou do trabalho que estavam fazendo para poder
retomar aquele projeto e para se constituir a sua identidade que havia sido apagada. E ela disse assim, com lágrimas nos olhos, a nossa escola não é mais a escola do passado, porque esse projeto destruiu. Então, o que eu quero sinalizar com isso é que é muito mais difícil a gente recuperar após a destruição, né? Depois da devastação em uma floresta, reflorestar leva muitos anos. A degradação, morte de espécies, né? Assoreamento de rios, e por aí vai. Tem vários efeitos naturais que são decorrentes da ação humana de desmatamento. Fazendo uma analogia, resguardando as devidas proporções, isso não é diferente no campo social, se a gente faz uma destruição de um projeto coletivo de uma escola pública, né? Então, não a indiferença, e sim a resistência. Eu acho que tem que ser a nossa palavra de ordem. Gente, vou avançar da hora, né? A gente tem que encerrar. Com certeza temos muito ainda para discutir sobre esses temas. E lembrando aqui, outro dia eu ouvi um texto sobre a questão da gente não ser morna, né? As pessoas tomarem partido, né? E eu vejo que esse momento foi bastante rico para que a gente pudesse, então, se informar e as pessoas começarem a conversar nas escolas, dentro das salas, sobre o que está acontecendo em Minas. E aí, sim, quem sabe, né, articular algum movimento de resistência que diminua os impactos do desmatamento, né, usando aí o exemplo que o André trouxe para a gente. Então, eu queria agradecer muito ao Alex, né, a Vicky, o nosso colega André, agradecer também a Reisla, que é do DA de Pedagogia, que está ajudando, apoiando, né, a ação do NEC e do DES e do DETEC. A Reisla está aí nos bastidores, né, mas agradecer a Reisla e todo o DA de Pedagogia e desejar a todo mundo uma boa noite. Depois vocês deem uma olhada nos comentários, né? As pessoas estão aqui agradecendo, elogiando. A Júlia está aqui, né, Vicky? E a Lorena pediu para lembrar que o tema dela foi do mestrado. Ela também deu notícia aqui. Gente, muito obrigado, boa noite. E a gente continua. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, André. Tchau, Alex. Tchau, Lita. Tchau, gente. Obrigado a todos. Tchau a todas e todos aí. Beijo, filha. Tchau. Como é que sai isso aqui? Reisla, você tirou a gente? Encerrou. Bacana, muito bom, muito bom. Poxa, valeu mesmo, Elita. Muito legal. Reisla, valeu o apoio aí, bacana. Acho que